Eu acho que sim. Não deixa de ser uma vergonha, porque pelo primeiro tempo, né, Edu? O primeiro tempo estava controlado. Eu até disse na transmissão da limitação que eu vi no time do Alcas, foi o que me apresentou, o que eu vi no primeiro tempo. Um jogo difícil, condições difíceis. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos bons no jogo, de controlo, de posse, de criação. Não, gente. Tive que pausar. Ele falou. Ele não falou isso. O Flamengo fez um bom jogo. Não, você aí que tá me assistindo. O Flamengo fez um bom jogo, de verdade. Fala pra mim. Gente, vamos assistir aqui agora o programa da ESPN, mas primeiro você vai ter que ter estômago. Porque embutido aqui no programa da ESPN vai ter entrevista da coletiva do Vitor Pereira, e o que o Vitor Pereira falou na entrevista coletiva dá nojo. Dá nojo o que esse cara falou na entrevista coletiva, tá? Então assiste até o final, vamos ver a opinião dos companheiros do Pascoal, do Felipe Mota, do companheiro aí que é repórter e agora é apresentador também. O Zinho também tá no programa. Uma vergonha. O Flamengo hoje foi uma vergonha. Ainda vai o técnico passar pano na entrevista coletiva. É inacreditável. Se inscreve. Meu querido, olha pra mim. Se inscreve no canal que eu preciso da tua força. Pra engrenar esse canal, pra cobrar essa diretoria do Flamengo vergonhosa. Então se inscreve no canal. Se inscreveu de verdade? Então vamos embora pro vídeo. Olha, se você parar para analisar o jogo, você vai ter que dividir o jogo em duas partes. A primeira parte é o primeiro tempo. Porque eu acho que o Flamengo não fez um jogo ruim. Também achei um primeiro tempo ok. Eu não vou criticar. Começa com uma bola na trave do Flamengo, logo de cara, primeira bola cruzada na área, o Otero bota na área, sai daí, o goleiro tira, pega na trave. Começa com esse lance aí. E o Otero todo mundo conhece, aquele que jogou no Corinthians, jogou no Atlético Mineiro, e a gente sabe como é que ele se comporta. Tem uma ótima falta lateral, falta frontal, é um jogador que tem uma ótima bola parada. Ponto. O primeiro tempo do Flamengo foi justificável e agradável. Não sei se para a etapa complementar, a altitude de 2.830 metros é onde fica o estádio, se isso teve alguma influência. Porque o time do Flamengo parece que não voltou para o segundo tempo, né? O Flamengo parece que ignorou a etapa complementar. E aí foi dando espaços, perdendo bolas incríveis, não tendo oportunidade, não criando oportunidades, e toma o primeiro gol de empate, vem um segundo gol. O gol que o Flamengo fez foi um golaço, hein? Golaço do Matheus. O gol do Matheus França é um golaço. É tipo de videogame, né, Felipe? Vem o segundo gol, que o árbitro anula, é um lance discutível, mas o árbitro anulou o gol. E ainda teve, esse é o gol do Matheus França, espetacular. Espetacular. Veja que ele arranca, e quando ele arranca, ele bota os zagueiros atrás dele. Não tapa só na bola. E o zagueiro ainda tenta tirar a bola dele dentro da grande área, mas ele já tá ali na conclusão. O zagueiro chega, ele já tá na conclusão, já bateu na saída do goleiro para fazer 1-0. Esse é no primeiro tempo. Sim. Agora você vai analisar como. O Marinho foi de ala pela esquerda. Então o Flamengo, no meu modo de ver, esse é o comecinho do segundo tempo. O Pablo dá esse carrinho para salvar o Flamengo, talvez na primeira bola da etapa complementar. Na bola cruzada na área, ele dá esse carrinho para botar a bola para fora. Salva o time do Flamengo. E o Alcas foi chegando, foi tendo vontade, determinação, perdeu algumas oportunidades ainda. O Santos fez 2 ou 3 defesas na etapa complementar, defesas até complicadas, né? Mas o Flamengo não prestou atenção do que estava acontecendo na etapa complementar. Parece que era um outro time que estava em campo, era uma outra situação que estava sendo criada. Repito, não sei se para os jogadores do Flamengo, os 2.830 metros fizeram diferença. Mas Pascoal, não é a altitude de La Paz que tem 3.660 no estádio, no Hernan Cílios. Eu sei que não é. Sim. Mas 2.800, segundo os especialistas, a partir de 2.500, o ser humano começa a ter reflexos. Mas, Pascoal, me desculpe, nós todos já tivemos... La Paz eu nunca fui, mas em altitude de Quito
já fui, vocês já cobriram muitos jogos. Cidade do México, e de fato pesa, mas eu acho que existem elementos no segundo tempo que, por exemplo, a jogada do gol anulado. Ó, não tem altitude que justifica a defesa tomar. Ele passou tipo super-herói. E sabe o que eu acho? Cruza o corpo de uma pessoa. Perfeito, Felipe. E mais, a galera no chat, aliás, você participa com a gente, mande sua opinião. Boa. Porque eles estão muito falando do Vitor Pereira. E também dê o seu like. Dê o like, a gente pede o like e a sua participação. Porque a galera aqui tá pegando muito no pé do Vitor Pereira. E eu vou complementar o que disse o Felipe, porque eu concordo com ele. Me parece ser periritude. Mais do que altitude, sofreu de periritude. Ele cotou o Marinho pra esquerda, ele fez um monte de coisa que a galera não perdoa aqui, tá todo mundo falando. O Vitor Pereira tem... Nós temos que admitir o seguinte, você pode discordar do que faz o treinador do Flamengo, mas ele tem coragem de fazer. Sim, sim. Ele pode estar fazendo errado, mas ele faz... Ele pensa, ele sabe que assim, recuperando um pouco do tempo, né? O Filipão falava pra mim isso. Ô, Pascoal, eu prefiro errar com a minha cabeça do que com a cabeça dos outros. No Corinthians ele já fazia muito, ele faz com convicção, Pascoal. Não, pode fazer com convicção. O terceiro zagueiro, hoje foi o Felipe Luiz, pela esquerda. E eu acho até que ele tem característica de zagueiro. Eu também acho. Não acho que ele sai no Atlético do Madrid, mesmo como ala, como lateral, muitas vezes ele ficava talvez muito ali mais formando. na sobra, né? Exato. Talvez não se expondo tanto, mas não vou criticar a presença do garoto Wesley pela lateral direita, um menino de 19 anos. Um garoto que está começando a carreira e nesse caso, acho que ele tem que ser preservado, mas tem muitos jogadores que não... o Everton Ribeiro, vou fazer uma perguntinha para vocês aqui, vocês, por favor. Vocês viram o Everton Ribeiro em campo? Eu não consegui ver. É verdade. Acho que há uns 5 jogos ele não está rendendo, né? E acho que isso prejudica E a gente também. cobra isso, às vezes, do treinador. Poxa, o Everton... Por que não está jogando? Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês viram a atuação do Gabigol hoje? Pois. Entendeu? Então no lance do terceiro gol, que é o terceiro que foi o segundo gol validado. Sim. Ele e o Everton Cebolinha passaram no tapa na O Everton Cebolinha falando pra ele, entra, e ele correndo ao contrário. E o Cebolinha falando pra ele, entra, e ele correndo pra pegar a bola na linha de fundo. Quando o Cebolinha deu a bola na linha de fundo, ele não foi. E ficaram batendo boca. O Alcas recupera a bola, sai pro ataque e sai o gol. É até interessante que a gente vai colocar o gol. Essa imagem ela é muito clara, porque os dois batem muita boca. Aí entra o replay da falta do gol anulado e quando volta, sai o gol. Se fosse narrador de rádio, o cara ia chegar cuspindo a água, porque a bola veio, entendeu? Bololou. Não, porque o gol sumiu. Exato, aí virou... Aí já é o lance do gol. Aí é o gol. Mas na jogada, a bola vem de uma jogada que o Everton Cebolinha e o Gabigol não se entenderam. Então, eu acho esse um ponto, para mim, e isso é fim de jogo, para mim, ter uma discussão dessa chega no vestiário. Assim, essa discussão chega no vestiário, que é muito no fim do jogo. E, Felipe, olha como é que é a situação e a leitura do torcedor. O torcedor que está aqui no chat e não é flamenguista, daqui a pouco não saiam daí, porque tem Vitor Pereira com a gente falando, assim como os jogadores. Então, este programa, o Sport Center, terá as participações importantes de representantes do Flamengo. Mas tem muita gente falando aqui, Vitor Pereira, fica... Meu ídolo, o cara que não torce pro Flamengo. Aí tem, por exemplo, quer ver, tem uma mensagem muito... o Eliel, VP, está com muito problema no Flamengo. Mas tem uma aqui que é muito interessante, porque já fala da diretoria. Marcos Braz não dá, já falou, ele vai ficar até o final do ano, é um erro da diretoria. Quer dizer, respinga um pouco na diretoria. E tem um aqui que chega ao extremo de falar que se o Gabigol é centroavante, ele é uma geladeira. Tá dizendo aqui. Agora eu não sei se é isso. Só para citar o seguinte, depois do último jogo, depois do jogo contra o Fluminense, o Gabigol disse que teve uma conversa com o treinador do Flamengo, para ele foi uma chamada conversa produtiva, que ele disse ao treinador do Flamengo que gostaria de jogar na posição que ele se sente melhor, que é como centroavante. Perfeitamente. Essa imagem que está aí na tela, o Pascoal, ela é feita pelo Gustavo Zubac, o nosso comentarista e repórter, né, grande jornalista aqui dos canais ESPN. Ele está com a Lili Nascimento lá. E aí teve a discussão, então. E essa imagem é pós-gol, ou seja, eles brigaram antes,
houve desdobramento da jogada, gol do Alcas, e aí o clima continuou muito quente. Ok, a gente sabe que futebol tem dessas e beleza, mas é o que eu falo, como foi muito no fim do jogo, pra mim é o tipo de coisa que vai pro vestiário. Mas às vezes o que fica no campo, acaba no campo, fica no campo. Muitas vezes, eu já vi isso no futebol, muitas vezes, né? Os caras saem batendo boca, lá chega, desce a escada no vestiário, parece que tem uma mudança radical. Ô, Pascoal, daqui a pouco também não saiam daí, porque a gente vai mostrar uma imagem que é interessante, porque é o Vitor Pereira discutindo com o torcedor, depois sai o gol, ele olha para o torcedor, o que mostra um pouco que esse time talvez esteja muito... com o nervo à flor da pele. Durante a transmissão, a Lili Nascimento falou desse lance e disse que o torcedor estava pegando no pé do Vitor Pereira pela escalação do Pablo, se não me falha a memória. Né? Do Pablo. E aí ele respondeu para o torcedor depois do gol feito, né? Quando o Flamengo fez o gol, ele respondeu para o torcedor. O futebol tem... Se você... o treinador tem que ter a cabeça muito centrada no jogo. Se ele der ouvidos para que vem da arquibancada, ele não consegue trabalhar. Ele tem que estar concentrado 100% nos jogos. Se menos de 100%, ele não consegue trabalhar, porque a desatenção pode tirar o foco dele de um lance e ele perder um posicionamento de um jogador dentro de campo. É um sentimento. E o Zinho chegou, rapaz. Chegou. Ô, Zinho, tudo bem, meu amigo? Olha, eu acho que... Seja bem-vindo aqui ao Sport Center. Estamos aqui, estamos te aguardando também para que você revele seu sentimento, porque o pessoal, a galera no chat aqui, o chat tá bombando, porque estão reclamando muito do comportamento do Flamengo. Inclusive, o Mr. Gamer tá falando aqui, é uma vergonha o que aconteceu, foi uma vergonha o que aconteceu hoje. Chega a esse ponto, Zinho, tudo bem? Tudo bom, Edu? Um abraço para você, Pascoal, Felipe, meus companheiros, a galera aí que está no chat, fã de esporte. Eu acho que sim, não deixa de ser uma vergonha, porque pelo primeiro tempo, né, Edu? O primeiro tempo estava controlado. Eu até disse na transmissão da limitação que eu vi no time do Alcas, foi o que me apresentou, o que eu vi no primeiro tempo. Um time que cedeu a bola para o Flamengo, que baixou a linha de marcação, que deixou o Flamengo ter o controle do jogo. E o Flamengo não é que teve chances maravilhosas, brilhantes, claríssimas, mas teve até mais chances. O que o Alcas fez, né? Porque via assim, algumas fragilidades, mesmo com 3 zagueiros, que a equipe limitadíssima do Alcas conseguia penetrar numa defesa que tinha 3 zagueiros. E aí volta para um segundo tempo com a postura totalmente diferente. Claro, a equipe do Alcas melhorou, adiantou a marcação, colocou mais intensidade no jogo, explorou essa coisa do desgaste, da altitude. Agora, a postura do Flamengo, eu não acredito só a altitude, né? A disputa pela bola, a parte técnica, a qualidade de segurar a bola, de reter a bola, desapareceu. Aí o Vitor Pereira faz várias mudanças, várias alterações, mantendo o sistema de jogo. Ele não muda taticamente. Tá difícil com 3 zagueiros. Vou para uma linha de 4 atrás e botar mais um jogador de meio campo para de repente criar mais no meio campo, ter mais o controle do meio campo. Um Everton Ribeiro muito aquém daquilo que a gente conhece, né? Então, assim, ele faz as mexidas entre os jogadores titulares, mas com o mesmo esquema. E é nítido que o Flamengo ainda está nessa formação, nesse entendimento. E aí vem discussão de jogador, vem discussão do treinador com o torcedor, que isso é o pior de tudo, não pode existir. Há um desconforto do time, a gente vê nitidamente que o time tomou os gols, sentiu mais ainda e não teve um poder de reação, mesmo com os jogadores titulares em campo. Então, para mim, não deixa de ser uma vergonha. Eu vou tocar num ponto, vamos conversar, mas queria começar contigo por toda a sua experiência de campo e pós-carreira de jogador envolvido ao futebol como comentarista e também como diretor. Um jogo como esse, eu sei que é aquela velha história, quando ganha é todo mundo, quando perde é todo mundo. Só que a gente está numa fase que envolve o Flamengo que a conta quase sempre estoura para o Vitor Pereira. E a pergunta que eu te faço é, uma dinâmica de jogo como esse, com as críticas que você pondera agora, para você é direcionado a técnico ou o que aconteceu hoje é mais responsa de jogador? O desenrolar do segundo tempo é uma questão voltada a quem está ali no campo para resolver a parada, Zinho?
Bom, inicia com o treinador. Ele tem uma opção de colocar um time alternativo, né? Do time que jogou contra o Fluminense, estava o Santos e o Matheus França. O restante, ele coloca um time alternativo. Então, começa com a responsabilidade dele, que eu não achei nada de absurdo. Ele prioriza a decisão do Campeonato Carioca, que depois de perder o Mundial, de perder a Recopa, de perder a Taça Guanabara, de perder a Supercopa, ele sabe que esse título carioca virou o grande objetivo para o trabalho dele. Ele, com a vantagem que tem contra o Fluminense, perder esse título, é muito difícil a permanência dele. Então, eu não vejo um absurdo ele colocar um time alternativo. Agora, a partir daí, que é um primeiro tempo controlado pelo Flamengo, vem a responsabilidade dos atletas também. Porque não pode cair tanto de rendimento se o sistema foi o mesmo que foi no primeiro tempo. Então, eu acho que assim, fica 50% para para os jogadores e para o treinador. Eu penso diferente. Eu penso como Zinho, em termos do time no primeiro tempo e da etapa complementar. Eu até fiz uma pergunta aqui, Zinho, que eu não vi o Everton Ribeiro jogar. Eu não vi o Everton Ribeiro em campo. Não vi. Eu estou tentando encontrar, eu não consegui encontrar. Não fez um jogo nível Everton Ribeiro, não fez. Muito longe disso. O jogador que tem a categoria dele não conseguiu dar um passe, né? Aí fica muito difícil. Eu não vi o Gabigol jogar. Eu não vou criticar o Marinho, porque, como não vou criticar o lateral direito, porque o Marinho é um esforçado. Ele está se esforçando para jogar numa posição que não é a dele. Né? Mas você viu o Ayrton Lucas também? O Ayrton Lucas depois entrou horrível. Não é que ele entrou horrível. O Varela, você viu quando entrou? O Varela parecia que estava dormindo, com sono. Eu discuto aquele lance da falta. Fiquei na dúvida naquela falta. Eu também. Eu discuto até aquele lance da falta, porque o árbitro estava muito perto do lance, ele estava a 2 metros do lance e não deu a falta. E daqui a pouco a gente vai falar especificamente desse lance e de algumas polêmicas que podem ter surgido. Deixe o seu like, né? Mande seu comentário, porque conforme nós prometemos agora, vocês estão procurando o Everton Ribeiro, ele está na entrevista coletiva, vai começar agora com o Vitor Pereira. Vamos acompanhar. Eu queria lembrar um pouquinho a declaração que o Gabigol deu após a partida contra o Fluminense, que ele começa no banco e ele fala que teve uma conversa com você, já que gostaria de jogar um pouco mais avançado e que, para isso, ele poderia disputar a posição com o Pedro. Hoje, o Gabi começou como titular, o Pedro começa no banco. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa conversa e o que você pensa dessa dupla de ataque do Flamengo. Assim, em primeiro lugar, o mais importante é falar do jogo, certo? Um jogo difícil, condições difíceis. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos bons no jogo, de controlo, de posse, de criação. Não, gente. Tive que pausar. Ele falou. Ele não falou isso. O Flamengo fez um bom jogo. Não, você aí que tá me assistindo. O Flamengo fez um bom jogo, de verdade. Fala pra mim. O Flamengo fez o... Não é possível. Em que mundo você tá, Vitor Pereira? Vocês perderam por um dos times mais horrorosos que eu já vi jogar, velho. O Flamengo fez um bom jogo. Não pode ser. Golo, de posse, a criar situações de golo. Na segunda parte, o jogo tornou-se mais aberto, menos controlado. Poder ter dado para nós, como ter dado para eles. Infelizmente foi para eles. Não há muito tempo para estar a pensar no resultado, porque temos já uma final para jogar, temos que nos focar já todos na próxima final. Vamos com a seguinte pergunta, por favor. Eric Faria. Boa noite, Vitor. Boa noite, Everton. Vitor, eu queria que você explicasse o porquê da decisão de começar com um time, eu não vou dizer reserva, mas com um time completamente diferente do que jogou o jogo contra o Fluminense. Foi uma questão física, uma questão técnica, uma questão de observar jogadores. Eu queria que você explicasse o porquê da escalação. Obrigado. Eu não estou numa fase de observar os jogadores, estamos numa fase em que temos que competir e competir com intensidade. Portanto, eu
eu não sou, o meu perfil de técnico, eu não sou um técnico que trabalho com 11 jogadores. Portanto, eu não vim para o Flamengo para trabalhar 11 jogadores eu vim para o Flamengo para trabalhar com 20 e muitos jogadores, para tentar evoluí-los, fazer evoluí-los a todos, prepará-los a todos para jogar, e nós para jogarmos um calendário como este, porque no domingo somos obrigados a ganhar o jogo. Nós somos sempre obrigados a ganhar o jogo. Fizemos 7 horas de viagens para cá, vamos fazer 7 horas de viagem para lá. Tivemos um jogo com o Fluminense, um jogo forte, um jogo intenso. Hoje voltamos a ter um jogo forte em condições difíceis e vamos ter já uma final para jogar. Portanto, só há uma forma de garantir que a equipa seja competitiva, é ir gerindo e ir preparando toda a gente para jogar. Portanto, a equipa deu uma boa resposta. O resultado é que não foi o resultado que pretendíamos. Uma pergunta mais, por favor, o colega brasileiro. Everton, boa noite. No primeiro tempo, a gente percebeu que o Flamengo ficou mais com a bola e, consequentemente, mais no campo do Alcas. No segundo tempo, o Alcas esteve mais com a bola. O que você acha que aconteceu? O Flamengo sentiu muita altitude e cansou nessa segunda etapa e, por isso, o Alcas teve mais espaço? O Flamengo não conseguiu segurar tanto o jogo? Boa noite. O Vitor já tinha pedido isso antes do jogo, para a gente manter a posse de bola. Foi o que a gente conseguiu fazer no primeiro tempo. Fizemos bem feito e saímos com 1-0, que nos deu uma tranquilidade. Só que a postura também do adversário mudou no segundo tempo. Eles acabaram fazendo algumas alterações e nessa a gente teve mais espaço para a gente, só que a gente acabou errando um pouco a mais ali na frente. Poderíamos ter caprichado um pouquinho mais e matado o jogo. E aqui a gente sabe que é difícil e quando esse jogo se torna muito aberto, a altitude, fica mais complicado para nós, né, que não estamos acostumados. Então, viemos a sofrer a virada, mas como já foi falado, eu também acho que a equipe fez um bom jogo. Só poderia ter caprichado mais para poder matar e sair daqui com a vitória. O cara tem a cara lavada de chegar na entrevista coletiva e falar que o time jogou bem. Jogou bem aonde, Vitor Pereira? Me diz aonde que o Flamengo jogou bem. Você tá tirando pra otário. O torcedor do Flamengo ficou vendo esse jogo ruim de você, horroroso, que vocês jogaram aí. Jogou bem aonde, Vitor Pereira? Você tá em qual mundo? Vê que o Flamengo jogou bem, rapaz. Toma vergonha, rapaz. Falar um negócio dele, não tem um jornalista pra falar. Vitor Pereira, você tem certeza que o Flamengo jogou bem? Aonde? Se inscreve. Você concorda com isso? Inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like.